Boa tarde a todos, um feliz sábado, que Deus possa abençoar vocês. Aqui estou eu novamente, o pastor irmão Isaías, trazendo mais uma palavra, mas hoje não tanto uma palavra, mas uma reflexão. Como andam os seus filhos? O que os seus filhos têm feito? Você já parou para fazer essa reflexão? O que você pensa para os seus filhos para quando eles estiverem mais velhos? Que tipo de homens você espera, e mulheres espera que eles sejam? Sabe? Eu encontrei aqui na palavra, o Senhor lá em Provérbios, eu queria ler para vocês, Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. A palavra do Senhor, o escritor nos diz o seguinte: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Esse será o nosso tema hoje, inspirando ou instruindo os filhos e preparando-os para uma vida com Deus. Sabe, às vezes você não é crente, mas está vendo esse vídeo. E já antes de começar, eu peço que você deixe o seu like, o seu dislike e o comente o que você achou e o que nós podemos melhorar nas próximas semanas, tá bom? Eu talvez a partir de quarta-feira agora eu faça vídeos. A partir da semana que vem eu faça vídeo na quarta e no sábado, ampliando um pouquinho mais. Mas enfim, voltando ao tema. O que esse texto bíblico, o que a Bíblia nos diz sobre os nossos filhos, sobre como nós devemos cuidar dos nossos filhos? Ultimamente, nós temos visto vários jovens se rebelando e você diz assim, poxa, mas não foi assim que eu ensinei, não foi isso que eu expliquei. Mas muito desses problemas que nós temos visto, talvez seja por algum motivo e provavelmente nessas reflexões que iremos fazer aqui, você se encaixe em uma delas. Eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para dizer se você é certo ou errado. Eu estou aqui para te fazer refletir sobre como tem andado nossos filhos. Em primeiro lugar, esse texto, ele nos traz à tona que nós devemos ter uma responsabilidade como pais. Caso contrário, quando nós não temos essa responsabilidade, outras pessoas vão ter. Olha aqui, ela diz instruir, é um verbo e significa você. Você tem que instruir. Instruir, retirado do texto aqui no hebraico antigo, que aqui é um texto do Antigo Testamento, quer dizer educar, quer dizer você dedicar-se ao seu filho ou fazer com que seu filho se dedique a algo que venha da tua família, algo que venha da tua cultura. A Bíblia vai nos dizer que o fruto ele não cai muito longe do pé. Entendeu? E o problema é aonde aquele fruto está sendo regado. Dentro da sua casa ou fora dela. Através da televisão, através da internet. Porque se você não passa muito tempo com seu filho, se você não se dedica ao seu filho, outros irão se dedicar. Consciente ou inconscientemente. O traficante da esquina, aquele artistas que não tem valores como os seus, professores que defendem pautas que você não defende. Sabe, nós temos visto que dessa geração dos anos 90 para cá, foi muita coisa perdida. E eu quero deixar uma coisa aqui, bem, para que vocês procurem e pesquisem. Eu estive observando algumas sociedades antigas, que foram em torno de mais ou menos de 2.000, 2.600 sociedades que já existiram, civilizações com culturas diversas, principalmente as monoteístas, as que conseguiram vingar, as que conseguiram sobrepujar todas as adversidades e ter um crescimento, foram as que tinham religiões monoteístas, foram as que tinham uma cultura, valores voltados por um único Deus, principalmente o judaísmo, o cristianismo e também a religião árabe ou muçulmanos. Então, quando a gente para refletir sobre isso, nós percebemos, meus queridos, que há uma desconstrução do que vem sendo feito
desde a Idade Média, da Idade Média, não me desculpe, o pré-iluminismo, desde a Revolução Francesa, vem se desconstruindo os valores que alicerçam a cultura ocidental, que em todos os seus anos, bem ou mal, com suas divagações, com seus momentos de era de trevas, como foi na Idade Média, mesmo assim teve um crescimento. A população humana aumentou e o desenvolvimento humano surgiu. Mas hoje tem se desconstruído esse tipo de coisa. Então nós temos que resgatar isso, resgatando aquilo que os nossos ancestrais nos trouxeram através desses valores conquistados na palavra de Deus, na cultura monoteísta, de um Deus só, nas revelações bíblicas, na construção da sociedade através do que a cultura judaico-cristã grega nos trouxe. Muita coisa tem sido desconstruída e nós temos que reagir a isso e passarmos para os nossos filhos esses valores. Quando a gente não passa, se gera rebeldia. Quando a gente não tem um tempo, se gera essa rebeldia. E eu trago 3 modos da gente fazer, da gente instruir essas crianças, da gente trazer ela. O primeiro é dedicando tempo de lazer e estudo com o seu filho. Sabe, a criança, ela quer ter o pai, quer ter a mãe perto. Se você não tiver, vou fazer uma pausa aqui. Eu sou professor há mais de 30 anos. E muitos dos meus alunos, muitos mesmo, não foram poucos, muitas vezes me chamaram de pai, porque eles viam em mim uma pessoa que era digna de inspirar neles confiança suficiente que talvez o pai e a mãe não inspirassem. Muitos me ouviam e me ouvem até hoje, muito mais. É claro que hoje nós estamos num tempo de pandemia, eu estou afastado fazendo home office, mas muito mais às vezes do que os pais. Porque você inspira as pessoas. Mas você não inspira as pessoas de maneira forçada. Você inspira, e eu não estou aqui querendo fazer um juízo de valor sobre mim. Longe disso. Mas eu tenho que reconhecer, e seria uma falsa modéstia se eu não reconhecesse, que eu tenho valores alicerçados que essas crianças olham e se inspiram em mim. Ontem mesmo eu tive na academia de um ex-atleta, de um ex-aluno, encontrei uma mãe de ex-alunos meus, que são como amigos, irmãos, e, poxa, como estava com saudade de você. Meu filho fala em você na academia, fez questão de que eu fosse lá dar uma olhadinha, pessoas que buscam, porque você se tornou de uma maneira ou de outra influenciadora para essa pessoa. Isso que eu não sou o pai nem a mãe. Mas o pai e a mãe, ele tem um poder já de ligação natural com o seu filho. Por isso, passe um pouco mais de tempo com o seu filho. Estude com ele. Mostre para ele as coisas que você conhece. E não se preocupe se teu conhecimento intelectual, cognitivo, é maior ou menor. Simplesmente passe um tempo com ele, um tempo de qualidade. Vá passear, jogue uma bola, converse com ele. Não por conversar, mas por interesse. Tá bom? O segundo, dentro desse exemplo, sendo um exemplo de vida na vida do seu filho. Ninguém é influenciado por quem não tem valor. Sabe, a Anitta a Anitta, Felipe Melo, eles podem ter algum tipo de influência pelo tipo de trabalho que eles fazem e pelo tipo de volume que a mídia joga sobre eles. Mas isso não quer dizer que eles são influenciadores da vida do seu filho. Se você tiver alicerçado eles, não serão influenciadores. As crianças estão ali pelo conteúdo, pelo que é mais colorido, pelo tipo de dança que elas veem as outras pessoas se agradarem. Entendeu?
mas não porque elas são pessoas que tenham, assim, talvez um algo para influenciar de verdade. E nós já vamos falar sobre isso um pouquinho lá. Eu citei os dois aqui, mas existem várias pessoas, existem políticos, jogadores de futebol. Por exemplo, eu adoro futebol. Tem uns que eu acho craque de bola, mas eu nunca segui o exemplo deles. Quando eu era criança, tinha a história do Zico, que eu gostava muito do futebol do Zico, e depois cresci com o Romário, tinha um outro jogador, o Neto, que nunca me influenciaram em tomar a atitude que eles tomavam. Mas o Zico, ele foi um influenciador. E eu vou dizer por quê. Porque eu olhava para o Zico e eu via ele, como vejo ele hoje, casado há mais de 30 anos com a mesma mulher, nunca se metendo num escândalo, como alguns outros jogadores se metiam. Então, ele influenciou na minha vida em termos de ética, em termos de disciplina para treinar, eu fui atleta, e muitas outras coisas, em termos de querer estudar cada vez mais, sabe? Não é só a pessoa falar, eu quero estudar. Você vê ela fazendo. Então nós devemos servir de exemplo. Por exemplo, quantas vezes você lê na frente do seu filho, em vez de ficar sentado na televisão olhando para ela, ou mesmo na internet? Quantas vezes você... Qual o tipo de música que você está ouvindo? Aí você vai influenciar a sua filha, o seu filho, a sua filha, a ouvir aquele tipo de música. O tipo de roupa que você usa. Você diz assim para tua filha, filha, não usa essa roupa curta. Mas você, como mãe, usa um short curto. E eu não estou aqui falando aqui de roupa, eu estou falando de influência, não me confunda. Estou falando de fundamentos de influenciadores. Tá? E o terceiro ponto é corrigi-lo. Olha, o pai aprendeu assim, é assim que nós vamos te ensinar. Ah, mas o fulano falou isso. Mas olha, isso aqui está errado. E por que está errado? Ah, e uma outra coisa, as pessoas hoje dizem que não existe verdade absoluta. Existe verdade sim. E a verdade, ela vai te levar ao caminho do bem. A verdade absoluta, como eles dizem, vai te levar a caminhos relativamente do bem ou do mal. E a mentira só te leva para o mal. Mas voltando aqui, corrigindo através de privações e até mesmo de castigos físicos, contanto que esses castigos não sejam espancamento. Eu não sou contra você bater, dar uma pomada no seu filho, dar um tapinha na mão, colocar de castigo sentado porque fez uma coisa errada. Até porque a maior parte dos bandidos, e eu trabalhei em comunidades pobres e vi isso sendo formado, pelo menos nas experiências que eu tive e nas experiências que eu observo, não existe nada de pesquisa, estou querendo dizer que são dados empíricos, que essas pessoas têm sido levadas a quanto menos correção, mais o caminho do erro. Caminho da droga, caminho de meninas jovens engravidando precocemente. E eu não sou contra ter filhos, eu acho que filhos são bênçãos do Senhor. Mas existe a hora e o momento para tudo. A própria Bíblia vai dizer que há um momento certo para todas as coisas. Há o tempo certo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer. Entendeu? Então nós temos que corrigi-los sim. Ah, sabe, eu vejo, às vezes você vê no mercado, um pai, uma mãe com uma criança, e outro dia eu vi uma coisa legal. O menino queria uma coisa, a mãe disse, não, eu não tenho condições. E ali você vê que a criança já, realmente já... E era uma criança pequena, de 2, 3 anos, que geralmente faz birra. Porque geralmente é o que você vê, elas fazendo birra quando não ganham o que querem. Não, disse a mãe. O menino olhou, era o menino olhou, e disse, a mãe não tem dinheiro para isso. E você sabe muito bem, porque nós te ensinamos o valor do dinheiro. Então, às vezes, esse tipo de coisa vai direcionar o teu filho. Agora, tem aquele detalhe. Você diz que não tem dinheiro para o que o teu filho queria. Aí você vai e compra uma coisa que muito você queria. Cadê o exemplo? Então, não é que não tenha dinheiro para o que o filho não queria. Mas você tem que dar o exemplo. Então, tudo isso, esses três detalhes vão nos ajudar a instruir, vão nos ajudar a trazer a nós influenciarmos nossos filhos. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que a criança, é que nós devemos mostrar às crianças a tradição,
a cultura e as crenças da nossa família. Porque se nós não mostrarmos isso, a televisão mostra. Hoje, como tem crescido o número de ateus? E eu vou fazer uma meia-culpa da igreja, porque a igreja não fala sobre isso. Sabe? Tem se pregado a descrença, tem se colocado a descrença, tem se usado a desculpa da laicidade de um Estado para fazer parecer que todas as pessoas não têm direito a falar das suas religiões, quando nós vivemos no Brasil, num país livre, num país que ainda é democrático, em que você tem liberdade de culto, teria que ter liberdade de culto, teria que ter liberdade de ir e vir, mas nós estamos deixando se tirar aquilo que nós cremos dos nossos filhos, que são nossos filhos. Não é do Estado, não é do professor, não é do instrutor, não é do pastor, são seus filhos. Então nós temos que poder trazer para eles o que eu chamo de herança cultural, herança social e herança espiritual da família. Sabe, aqui vai um adendo. Se você é de uma família espírita, você vai trazer essa herança para ele. Mas não é o Estado que tem que influenciar. Se você é de uma família de religião evangélica, como eu sou cristão, você vai trazer valores culturais cristãos. Não é a televisão, não é ninguém mais que pode fazer esse tipo de coisa. Então, irmãos, eu peço que a gente, não só irmãos, também aqueles que não são da igreja que estão me assistindo, eu peço que, para que isso, nós temos que se voltar para Deus e criando o sentido de responsabilidade moral e espiritual nos nossos filhos, mas primeiramente em nós, para nós sermos exemplos. Senão não vai dar certo. Tá bom? E o terceiro ponto, que esta palavra me lembra, é o fato de ter uma família bem edificada em Deus. Por que em Deus? Por causa dos valores que Deus nos traz. Valor de amor, justiça, benignidade. Sabe? Nós temos um problema muito grande na nossa sociedade que se chama pós-modernismo. E hoje esse pós-modernismo vem nos direcionando cada vez mais para o hedonismo. Se você tem prazer, você pode ser feliz. Vamos buscar o prazer. Isso é ruim, porque tudo tem ônus e bônus. E toda busca de prazer, por buscar prazer, ela tem consequências. A positiva é o prazer que você sente na hora, mas a negativa é o que gera aquele prazer. E nós temos que aprender e direcionar os nossos filhos para esse tipo de influência. Nós temos que ser, sim, influenciadores no sentido de inspirar as pessoas. Tá bom? Por isso nós não devemos, vou ler aqui o final do texto que eu coloquei, por isso não devemos delegar ou permitir que outras pessoas retirem da família o que foi instituída por Deus, a autoridade sadia a ela postulada. Ou seja, Deus instituiu a família. A Bíblia diz que a primeira instituição de família está lá em Gênesis 3, que quando Adão conhece Eva, e depois vem seus filhos, Caim, Abel, Sete e outros vários que povoaram o mundo. Mas essa é uma das primeiras instituições. Antes de criar até a própria igreja, Deus criou a família. E essa família tem um sentido. Houve em Noé uns sobreviventes de uma família, porque as outras famílias viviam em tanto pecado. E eu não sei se vocês lembram quando eu falei lá atrás sobre a questão das sociedades. Pesquisem um pouquinho quantas sociedades existiam e quantas sobreviveram durante anos. Os próprios historiadores têm levantado pesquisas, os arqueólogos têm encontrado vestígios de cidades que deixaram de existir. Mas o que eu quero dizer é, não acreditem em mim, procurem o porquê que essas sociedades deixaram de existir. O que aconteceu? Sabe? Vem lá de trás sociedades também como a Judéia, a israelense, que é dos antigos hebreus, se formaram. Sociedades com mais de 3, 4 mil anos, 6 mil anos, desde a geração do homem, que ainda persistem. Se você procurar sociedades
culturas de outras formas, com outro tipo de pensamento, vocês foram ver que elas foram dizimadas, que elas foram destruídas durante a antiguidade. E você só sabe que ela existe por causa dos achados arqueólogos. De vez em quando vai dar uma olhadinha no pastor Rodrigo Silva. Ele tem um trabalho muito bom sobre arqueologia bíblica, para que vocês possam perceber o que eu estou falando. Tá bom? Então nós não podemos deixar. E outro ponto é que nós temos que observar que a atual conjuntura social que parte para a simples busca do prazer, o que eu já falei, o hedonismo, e as descrenças nas coisas espirituais, e também uma relativização da verdade, ou seja, cada um tem sua própria verdade, tem levado os jovens a ficarem fragilizados emocionalmente e de fácil manipulação. E para terminar, nós temos que tomar cuidado, porque existem várias pessoas que não estão inspirando nossos jovens, estão manipulando nossos jovens. Uma pessoa que inspira, ela é uma pessoa que estimula com beleza, virtudes e a capacidade criativa, emocional, espiritual ou habilidades. Ela inspira. É uma pessoa que você olha para ela e diz, eu quero ser que nem essa pessoa. E você sabe por que você quer ser que nem essa pessoa. Porque você também pode olhar para uma pessoa e dizer assim, eu quero ser igual a essa pessoa. E você não sabe o porquê. Só porque é bonita, mas ela não tem nada para se inspirar. E a pessoa que é manipuladora, ela é uma pessoa que, é como diz ali a própria ramificação da palavra, manipular, preparar com as mãos. Ela controla de maneira ilegítima, ou seja, você pega uma massa, a massa tem a formidade dela, vamos dizer que ela veio como uma massa ali, você vai moldar para criar uma figura, ou seja, você vai manipular, você vai controlar de maneira ilegítima e de acordo com seus próprios interesses, provocando um falseamento da realidade. Isso aqui é para a gente aprender que nós temos pessoas que nos inspiram e pessoas que nos manipulam, pessoas que inspiram nossos filhos e pessoas que manipulam nossos filhos. E eu tenho observado que existem mais pessoas manipuladoras do que pessoas que realmente inspiram as nossas crianças, sabe? Ela pode, por exemplo, vamos pegar um desenho animado aqui, um desenho animado de um super-homem. O que inspira uma criança a ser como um super-homem? Quando eu era criança, eu via aqueles filmes de faroeste, eu torcia sempre pelo mocinho, que ele salvava a mocinha, ele era altruísta, ele se sacrificava, super-homem se sacrifica. Ou ele pode simplesmente manipular, fazendo você acreditar que você pode voar, que você pode parar a bala com o peito, entendeu? De uma mesma pessoa você pode tirar uma influência, uma inspiração, ou ser manipulado por ela. Que tipo de pessoa você quer que seu filho seja? Aqui é o irmão Isaías, dando uma boa tarde a todos vocês, que Deus abençoe e que nós possamos refletir sobre essa palavra. Antes de desligar, deixa aí nos comentários o que você achou, dê o seu like ou o seu dislike e nos encontramos na próxima semana com mais uma palavra, com mais uma reflexão sobre o que vem acontecendo com nossas vidas. Desde já agradeço a boa vontade de vocês. Me despeço com um beijo no coração. Fiquem com Deus.